Karine, e o FMG, como é que ela entra na sua vida? O FMG vem exatamente desse jovem de 17 anos que gostava de muita coisa. Ali eu nem foi muito cedo, mas assim, com 14, 15 anos, eu descobri muito esse gosto pelo cinema, literatura, conhecimento de maneira geral. Então eu poderia, é um pouco difícil de acreditar, mas eu praticamente decidi o curso na hora da inscrição. A gente fazia muito isso, né? Porque você ficava na fila para pagar a inscrição, isso, né? E aí você ficava assim, mas eu gostava de letras, filosofia, direito, cheguei a passar na Milton Campos, mas aí falei, eu nem lembro exatamente por quê que eu falei assim, bom, como eu gosto de muita coisa, e como eu sei que não tem jeito de saber, isso talvez por causa do meu pai ser assim, ter me dado essa liberdade, falei assim, bom, eu preciso de alguma coisa que me dê, a partir da qual eu possa trafegar bem por qualquer lugar, porque essa base vai estar... Então eu tinha muito claro isso, eu sabia que talvez eu não iria trabalhar com história, ou dando aula de história, qualquer coisa do tipo, ou ser historiador clássico. Mas eu queria aquilo como uma base, e funciona perfeitamente bem até hoje, assim, essa coisa da história é o alicerce para ir para qualquer canto. E eu vou fazendo as conexões. Karine, você me lembrou agora, um colega meu, o Giovanni Sassá. Sassá é músico do Tamborelê e tal. E você falando aí da história, ele, por exemplo, ele escolheu filosofia. Poderia. Pois é, eu ia te perguntar isso. Filosofia e história, daria? Daria. Eu estudei filosofia concomitantemente. Na Fafiche, você fica ali transitando, né? Começava com o ciclo básico, né? O ciclo básico, já economia, sociologia. E quando eu nem tinha formado ainda, eu lembro, eu estava no sexto, sétimo período, uma coisa assim, abri uma disciplina com Newton Binotto. Newton Binotto estuda Maquiavel, e ele tem um livro Maquiavel Republicano que eu adoro. Adoro ciência política, filosofia. E eu matriculei, sendo da graduação, na disciplina de mestrado e doutorado de Newton Binotto na filosofia da Fafiche, que é a filosofia da Fafiche, é aquela nota 7 em 7, padrão mundial. Gente, eu lembro foi audacioso demais. Né? E eu fiz a disciplina e consegui, e aí eu ia já, minha cabeça era já, sei lá, quando eu formasse, eu já estava mais ou menos com mestrado encaminhado na filosofia política. Vou te confessar que eu nem sei por que eu não terminei o mestrado em filosofia. Acho que tinha a ver com uma namorada. Não sei, cara. Tá. Eu sei que eu gostei muito disso, só que aí, ao mesmo tempo, foi aparecendo a coisa do cinema na minha vida. Isso foi primeiro da música. Aí vale a pena falar isso rapidinho. A música permanece até hoje. Essas coisas não se separam, né, Elícia? De jeito nenhum. Tudo isso é a mesma coisa. Isso é uma... Sem querer teorizar muito, mas a gente foi, no mundo ocidental, sobretudo, que o oriental não faz isso desse jeito, a gente foi separando muitas coisas, né? Mas a vida é uma só, a gente não é assim, a música aqui, a filosofia aqui, a profissão aqui, a vida aqui, é isso, a espiritualidade. A gente é um indivíduo, a gente tem uma inteireza. E eu sempre, e eu acho que até hoje, assim, no meu trabalho, e meu trabalho permite isso, assim, a gente vai trazendo, você precisa ter disciplina, você precisa ter método, não pode ser aleatório, você não pode ser caótico. Sim. Mas quanto mais você conseguir entender e articular, né, as diferentes camadas da vida, melhor para a qualidade daquilo que você está se propondo a fazer naquele momento. Então, eu acho que eu fui articulando minha formação e aí, no meio disso, eu fui descobrindo uma coisa de fazer, que é o famoso empreendedorismo hoje, que virou essa coisa muito batida até um pouco, né? Mas que é bacana, porque o que quer dizer assim, cara, o Marx, vou citar aqui, até perigoso citar Marx, hoje fica parecendo que você... Mas o Marx é um grande filósofo, né? O filósofo. Claro, ele é um cara importante para o capitalismo. Ele é um cara que estuda profundamente capitalismo. O Neto falou isso. As influências do Marx são Adam Smith e Ricardo. Pois é. Liberais. Assim, os dois, e é engraçado porque depois do Adam Smith e Ricardo, só o Marx. Mas é o Marx filósofo, sobretudo esse, porque a maneira de olhar para a obra dele, ele tinha até uma frase boa que é o homem é um animal com mãos. Quer dizer, o que significa a nossa presença? É a gente modificar a natureza, a gente fazer coisa. E os outros animais não têm. Depois o Jorge Furtado falou polegar opositor, não sei o que. É a mesma... Fantástico. É a mesma... Que é isso, assim. Como é que era a frase? Tinha uma frase que era o tempo todo naquele filme, naquele curta dele. A Ilha das Flores, diferencia o homem do macaco. E é um animal com mãos. E esse negócio faz muito sentido. E nesse sentido, é uma reflexão sobre o trabalho. O trabalho não como necessariamente alguma coisa para ter, mas como algo que significa você no mundo, no existir. Perfeito. Tanto é que a gente tende a fazer assim... Você tende a identificar quem você é pelo seu trabalho.
Claro que isso tem um perigo, mas isso tem uma essência também. Isso. A nossa humanidade tem a ver com fazer, com transformar. Independente do dinheiro, bem antes do dinheiro. E aí, a manufatura, né? Talvez por uma crença muito grande nisso, as minhas decisões foram sempre assim, aonde eu posso realizar muita coisa, aonde eu posso fazer diferença, onde eu posso fazer coisas incríveis. E aí as coisas foram acontecendo, sabe? Isso tem muito a ver com isso. Legal demais. Vamos voltar para a história. Vamos. Algum professor marcante ou professor ali tem. na Fafiche? Tem. Vou citar aqui, eu falei do Newton Biotto lá na filosofia, né? Mas uma que dialoga muito com ele é a Louise Starling. Perfeito. A Louise Starling republicanista, né? Ela está muito bem, ela lançou agora o livro da ditadura, antes tinha lançado com a Lilia Schwartz o livro da Biografia do Brasil. Lindo, maravilhoso. Eu gostava das coisas que ela fazia com a MPB. Sim, da República e a música popular brasileira. Como é que ela ia lendo a República através da música que eu adoro. É isso, terceira vez que eu falo de música aqui, né? Como é que ela pega o Chico, Caetano e vai... Paulinho da Viola. Isso, Paulinho da Viola. Tem até um episódio legal na aula dela, que eu nunca esqueci. Era um trabalho nessa disciplina e a gente tinha que pegar, cada um escolhia uma... Eu fiz Haiti, do Caetano e do Gil, mas não é a meu que me marcou. Era um pessoal mais chilelê, barra pesada lá da Fafiche, e na verdade a turma não trabalhou muito não, sabe? E a Louise Starling, assim, apesar dela ser legal, falar de música, ela é exigente pra caramba. Sim. Então era uma pessoa... E aí E a turma começou a escolher Raul Seixas. Aí vieram 20 minutos de apresentação. E aí vieram com Somebody Love danado. Eles não tinham feito nada. Isso aqui é sociedade alternativa, tal. Vieram. Você via que não tinha nada ali no fundo. E ela tá chegando. Aí ela chegou e falou assim, bom, deixa eu parar aqui. A apresentação é 20 minutos. Já tem 10. Até agora vocês estão com 0. E aí? Vocês têm o segundo tempo para virar o jogo. Vocês querem os outros? Eu nem apresentar na semana que vem. Isso para mim assim, é sensacional. Porque assim, você pode ser legal, mas é a disciplina, o rigor, a seriedade naquilo. Não quer dizer que a coisa é cool, é legal, que ela tem que você chegar lá e falar... até interessante esse carinho, porque eu tenho um irmão que é formado em História, na Fafiche também. E ele fala isso, os professores de História, inclusive, são muito da pesada. Eu, da comunicação, quando a gente ia fazer uma matéria na História, era muito difícil pra gente. Porque eles eram muito rigorosos. Difícil, você tá mais 2 aqui, mas aí sem caso, senão a gente só fala do curso. Foi um curso muito legal, mas o DAB em História Antiga, eu sou muito fascinado com como os nossos problemas, eles na verdade são falsos novos problemas. Os problemas da política, por exemplo, hoje estão todos colados. Se você for pegar Atenas, as discussões de Atenas, a discussão da Polis, a discussão do Platão com sofistas. O que é o sofista? Sofista é uma espécie do cara que ficava, em tese, retoricamente, ganhando as narrativas, construindo fake news, construindo retóricas. Você entende, mesmo. Assim? Digamos assim, há uma certa lógica na tessitura, eu estou falando igual com acadêmica agora, há uma certa lógica na maneira com que a Atenas se organizava ali, que se reproduz. Claro, aí tem reprodutibilidade técnica, tem não sei o quê, tem internet, estou falando que o mundo é o mesmo. Mas tem uma... E eu sempre fui fascinado com como o mundo antigo, o Dab que mostra isso. Professor Dab. Ele não só o Egito, a Mesopotâmia, Roma, mas a Grécia especialmente sempre foi minha fascinação. Esse é um. E outro, o Zé Carlos Reis. Zé Carlos Reis, que dava aula de ideias, a história das ideias, como é que as ideias foram surgindo, então quando que aparece tal pensador, com quem que ele dialoga, esse veio antes de qual? A gente estava falando agora do Marx, que estudou Ricardo e Adam Smith. Depois o Maquiavel. Por que você tem esse salto tão grande, chamado da Idade Média, que parece que não aconteceu nada, mas aconteceu um tanto de coisa. E no segundo grau nosso... Sabe para que serve o curso de História? Para a gente aprender que no segundo grau a gente não aprendeu nada. Assim. O curso de História assim, ó. Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem. Ele não falou isso. Maquiavel. O homem fruto do meio. Não falou isso. Não cita isso. Não tem. A maioria das citações que a gente... Na verdade, a gente resume o cara por uma citação que não é dele. É incrível isso. Defenderei aquele negócio do Voltaire. Defenderei até o último direito de... Não concordo, mas defenderei até o... Também não falou. É claro que fala alguma coisa parecida e tal. Sim. Mas é muito interessante. A Maria Antonieta não falou que... Não é uma pensadora, né? Uma personagem histórica.
não tem pão que coma brioche. Também não falou. Não falou isso. Mas é interessante como que o mundo precisa resumir o pensamento desses grandes, né, pensadores, porque eles são importantes. Né? Isso é muito legal. E aí, de alguma maneira, trazem para... Cara, e o Montesquieu, outro dia eu tive a oportunidade de falar na Assembleia de 60 anos do UNBH, e você vai pegar o espírito das leis, tá lá. Ele está lá disputando poder com a igreja, tentando falar que a igreja não pode entrar. As discussões, o embate, fica parecendo que o livro é um cânone sobre todas as coisas. A igreja pôs no índex, a igreja proibiu o espírito das leis. Olha, eu não sabia. Digamos, era batalha. Não mudou tanto, você guerra, entende? Né? De poder, a gente vai mudando a proporção, mudando as consequências. Mas isso é muito interessante, né? Eu sou um cara que gosta muito de olhar para frente, trabalha com a singularity, na Anima tem... Eu não sou um cara que fez história que fica... Eu acho que... Mas é muito interessante perceber o que recorre, o que não recorre, o que é paradigma, o que... Então isso segue fascinado. Eu sou fascinado pela história ainda, fantástico, você vê, né? Dá pra ver, total. E é muito legal, né? A história... A história é agora, a história é o que vem. É tudo meio interligado, na verdade. Os professores de história, eles são muito amados pelos alunos, às vezes odiados pelos pais, né? Mas a gente não esquece o nosso professor de história. Não.